Olá, gente, como vai? Tudo bem? Estamos hoje com muita alegria lançando o nosso podcast Debate Livre. Roda a vinheta. Senhores, fizemos uma pequena pesquisa da cidade de Lagoa Santa para saber qual era a preocupação maior que a população tem em relação à nossa cidade. E nós descobrimos que a maior preocupação que nós temos é a saúde. A saúde que vem tão combalida, tão castigada, né? Onde muitos reclamam, muitos dizem muita coisa, muitos fazem muita coisa, mas se realiza muito pouco. E os problemas que a Santa Casa tem parece que são muito maiores do que a gente imaginava, né? Uma dívida absurda. E a gente convidou hoje, como convidaremos a todos os envolvidos nesse processo que possam vir aqui explicar o que a população precisa saber sobre o que efetivamente está acontecendo com a saúde de Lagoa Santa, com a Santa Casa, com o hospital, com os postos de saúde, com a alta rotatividade dos nossos médicos, com a alta rotatividade da nossa saúde, né? Onde está sendo empregado o nosso dinheiro da saúde e as razões por que a gente tem uma dívida tão grande na nossa Santa Casa. Para isso, convidamos o Dr. Roberto Félix, que vai nos ajudar a tentar encontrar os caminhos para essa solução. Bom dia, Dr. Roberto. O microfone é seu, esteja à vontade para nos elucidar esse fato, esse imbróglio. Bom dia, Adalto. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Realmente, igual você colocou aqui, uma dívida da Santa Casa na ordem de 90 milhões de reais, é uma dívida realmente preocupante. Não resta a menor dúvida. E é por isso que é uma situação que realmente muito preocupante, né? Para todos nós, cidadãos da Lagoa Santense. Com saúde pública a gente sabe que não se brinca, entendeu? Infelizmente tivemos a triste experiência, né? Quando a Santa Casa foi fechada, ficou, por sinal, vários anos fechado. As pessoas ali, né, com aquela alternativa do PAN da várzea, as pessoas, como se diz, agonizando nos corredores do PAN, tentando buscar uma alternativa na capital mineira, ficava horas e horas, já que não tinha vaga nos outros hospitais, entendeu? E uma coisa a gente, vamos dizer a verdade, né, essa dívida que a gente fala da Santa Casa hoje, na hora de 90 milhões de reais, ela não é a dívida recente, essa dívida é antiga. A grande parte dessa dívida veio lá de quando a Santa Casa foi fechada. Foram mais de 60 milhões de reais naquela época, onde, principalmente originário das ações trabalhistas que estão aí hoje, né, negociadas na Justiça do Trabalho através do Judiciário, entendeu? E realmente é uma questão que nos preocupa bastante. O grande pavor e o grande medo que a população tem hoje como um todo é que esse assunto, fechamento da Santa Casa, não se efetive em função dessa enorme dívida, né? E a informação que eu tenho, eu gostaria que o senhor nos informasse, que a Santa Casa só não foi fechada até hoje por influência do nosso judiciário, que tem com a intervenção não permitindo que ela fosse fechada por essas ações trabalhistas. Isso é verdade? Olha, Adalto, o que você está falando aqui realmente é uma grande verdade. Hoje, se não fosse a intervenção judicial, o povo de Lagoa Santa estava sem a saúde pública. A Santa Casa estaria fechada, Adalto. E fechada com um problema muito sério que a gente não resta a menor dúvidas. O que vai acontecer com a Santa Casa? Se você pega uma dívida desse montante, está mais trabalhista, o que vai acontecer se não tem intervenção judicial? Execuções, que já estão executadas as dívidas, e aí já iria provavelmente requerer, né, o encerramento da Santa Casa, das atividades. Então isso só não acontece devido à intervenção judicial. Agora, a Santa Casa, não há como tapar o sol com a peneira, ela sempre foi muito vítima do jogo político, da politicalha, da politicagem, e aí isso é público e notório. E mais uma vez eu pude perceber, sim, na audiência do dia 23 de junho, da Santa Casa, onde aquela dívida toda, a Santa Casa vem passando por uma dificuldade financeira astronômica e o Poder Executivo ainda travando os repasses da Santa Casa. E só aconteceu rapidinho porque a juíza determinou ou repassasse em 48 horas o montante tinha que passar para a Santa Casa, ou do contrário, ela ia determinar o confisco das contas da prefeitura. Mas então o negócio está complicado, porque nós temos aqui hoje
um acúmulo de trabalho da Santa Casa em função do acúmulo de pessoas que vieram para Lagoa Santa, morar em Lagoa Santa, sem que tivessem sido feitos os ajustes estruturais, que é o aumento da Santa Casa, o aumento do posto de saúde, a admissão de médicos, e isso tudo aumentou o passivo da saúde e trouxe uma demanda de trabalho maior para a Santa Casa. Então, essa que é a grande preocupação. Vieram morar em Lagoa Santa muito mais gente, porque, haja visto aí, parece que temos 75 mil pessoas em Lagoa Santa. Essas pessoas precisam de médicos, são pessoas com fragilidade social. Como é que vai se resolver isso, doutor Roberto? Olha, o que mais preocupa a gente, é igual você está falando, hoje 5 mil habitantes, uma cidade que vai chegar no curtíssimo prazo de tempo aí a mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, com expansão urbana desenfreada e com a mesma estrutura que você tinha na saúde pública da cidade praticamente há 40 anos atrás. E aí, como é que fica? E com esse problema sério que a gente tem aí hoje, né? Então, e outra coisa que precisa ficar bem claro, existe realmente o prazo que a intervenção vai acabar. E esse prazo, o que vai acontecer? Isso, inclusive, já foi cobrado, né, com relação a esse plano, mas não existe um modelo completo como salvar a saúde pública. Não existe um planejamento de recuperação financeira da Santa Casa? Olha, você está falando de planejamento financeiro. Planejamento financeiro, quando você está falando de planejamento financeiro, você vai conjugar as receitas, os custos, as despesas. Aí você fala em recuperação, onde a cada dia que passa aumenta o atendimento em decorrência da demanda, em decorrência da própria situação social, desigualdade social que vivemos na cidade hoje. Né? E o povo realmente tem que ser atendido, é o povo que paga os impostos, e o poder público está aí é para cuidar da função dele. Entendeu? Que é investir principalmente na saúde pública da cidade. E não é nesse momento que você pega, né, essa questão toda, essa queda de braço, entendeu? Então, o que acontece? A tendência é agravar a situação. E outra coisa, não pode brincar com a saúde, né? Saúde não pode ficar servindo de palanque político, aí vai aproximando, né? Fica um bom tempo na gestão, a coisa vai acontecendo, no final começa a vender para a população aquele mundo maravilhoso, né? Que a Santa Casa agora vai ter tantos leitos, vai passar para 150, 200 leitos e tal. Pergunto, minha gente, como manter esse custo? Onde está a receita para resolver esse problema? Bom, senhores, então, diante do que nós estamos vendo aí, nós estamos com um problema muito grave, muito grande, e que a dona Maria, que mora lá na periferia, o senhor João, que mora lá na periferia, também os ricos, os da classe média, né? Todos nós precisamos que a Santa Casa funcione. Todos nós precisamos que a nossa querida maternidade exista, que o Lagoa Santense possa nascer aqui. Então, senhores, estamos aqui à disposição de todos os senhores responsáveis pela gestão, os antigos e os novos, tá certo? Os antigos e os atuais, possam vir aqui nos ajudar, mostrando a solução para o problema que foi criado aqui na Lagoa Santa. Né? Um aumento da população por famílias de baixa renda, que necessitam de saúde, que necessitam de educação, e que agora o passivo social está sendo cobrado. Né? E a gente queria colocar à disposição de vocês, à disposição dos senhores, os nossos microfones e a nossa disponibilidade para ouvir a todos. Aqui é o debate livre. Todos podem vir e colocar as suas ideias, aquilo que pensam e a solução que acham importante para o nosso município. Pode falar. Todos nós temos que lutar para a manutenção da Santa Casa, do único hospital que temos aqui na nossa cidade, entendeu? E não vamos permitir que aconteça o que aconteceu no passado. Não podemos voltar mais ao passado. Né? Quer dizer, não queremos nem lembrar daquela fase para a gente ali, foi a página virada da história da cidade, onde a Santa Casa foi fechada em 2014. Seja qual ato que for, não podemos permitir isso. O povo não pode ficar sem a saúde. E quem paga os impostos é a população. Dizer também uma outra coisa muito importante, que aqui não se trata de caça às bruxas, não se trata de buscar culpados, se trata de buscar soluções. Os senhores gestores, senhores vereadores, senhores prefeitos, secretário, vice, quem quer que seja que esteja nos ouvindo agora, que possa nos trazer soluções, estamos com os nossos microfones abertos. Agora, que busquem soluções definitivas. Não dá mais para continuar do jeito que a gente está.
Eu não aguento mais receber, todos os dias, telefonemas, solicitação de exames, pedido de dinheiro para pagar exame, para pagar isso, para pagar aquilo, por ineficiência da saúde. Não podemos mais estar aguardando 3, 4, 5 anos por uma tomografia computadorizada, 3, 4, 5 anos por uma cirurgia. Então, senhores, que os senhores possam responder a essas perguntas, principalmente não a mim, mas à população. Trazer soluções, trazer um plano de recuperação financeira para a nossa Santa Casa. E, doutor Roberto, uma última pergunta. Como o senhor vê a solução para esses problemas? Aonde que ele está? Olha, na verdade, o que a gente precisa mais é uma participação efetiva dos poderes públicos municipais. Onde nós temos uma cidade hoje, cujo orçamento anual é acima de 500 milhões de reais por ano. Isso tudo sem levar, né, outras receitas, né, que são aí extra-caixa, que a prefeitura tem, no caso aí das medidas compensatórias. Então, a saúde precisa ser visto com outro olhar. E esse olhar, que a gente cobre aqui de todos, né, de todos os gestores, de todos aí os envolvidos nessa questão, entendeu? É que com saúde não se brinca, minha gente. Não podemos brincar com a saúde da cidade, do cidadão, e que tanto depende, né? Todos nós dependemos, e a saúde não escolhe qual é a classe, seja classe A, classe B ou classe C. Senhores, muito obrigado. Estamos aqui, gostaria de agradecer a presença do Dr. Roberto Félix, gostaria de agradecer as explicações e as explanações que ele nos trouxe aqui hoje e nos colocar à disposição para que outros possam vir e nos ajudar a encontrar a solução para esse problema tão grave da saúde. Suas últimas palavras, doutor Roberto. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Adalto. E vamos aí fazer nosso papel, lutar pela manutenção da saúde do povo de Lagoa Santa. Muito obrigado a todos. Senhores, um forte abraço. O Debate Livre está aí para você, para nós e para todos nós encontrarmos as soluções que tanto precisamos em nossa cidade. Forte abraço. Valeu! Thank you.